Na região, a chegada de uma frente fria derruba as temperaturas e provoca chuva nos próximos dias. Informações com a Desi Rebrante, da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Uma frente fria associada ao ciclone extratropical avança de forma bem costeira pela região sudeste, aumenta a quantidade de nuvens, provoca ventania também e diminui a temperatura. Além, é claro, de chuva, mas muito fraca e isolada. Amanhã, quinta-feira, vai ser um dia com maior quantidade de nuvens em Taubaté e máxima de 24 graus. Agora, no fim de semana, o tempo já fica mais firme e a temperatura volta a subir. São José dos Campos terá máxima de 24 na quinta-feira, 23 na sexta-feira, com chuva isolada nesses 2 dias. O fim de semana já será de tempo mais firme e 26 graus no domingo. Mais de 100 toneladas de entulho foram recolhidas em Taubaté só no primeiro semestre deste ano, durante os arrastões de combate à dengue realizados pela Prefeitura. 74 mil imóveis foram vistoriados neste período. O município soma o maior número de mortes causadas por dengue na região. 5 óbitos foram registrados em 2020 e mais de 2 mil pessoas foram infectadas pelo Aedes aegypti. Para conhecer o calendário para a retirada dos materiais, acesse o site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br/PEV. O endereço aparece no seu vídeo. Em muitas cidades da região, as antigas estações ferroviárias estão completamente abandonadas. Um descaso incalculável com a história do Vale do Paraíba. Pois é, Rose, mas em Taubaté, as lembranças da memória de um morador que viveu a época do auge da ferrovia e do transporte de passageiros por trem viraram uma maquete que levou 5 anos para ficar pronta. Um trabalho minucioso e de muita paciência. Rafael Olímpio e Adonias Araújo contam essa história pra gente. Um dos passatempos preferidos do seu Nelson é ficar assim, por horas, admirando essa maquete de 5 metros quadrados que ele mesmo construiu. Uma obra que remete às lembranças do passado, dos tempos de infância, quando seguia viagem de trem pela linha férrea que corta a região rumo à capital. Toda criança é vidrado assim, quando vê um trem passar, como eu. Era vidrado normalmente em ver, e viajei muito de trem. Quando criança ia a São Paulo, pela Central do Brasil, período que não existia nem a estrada, não existia a Dutra. Ia muito de trem, não existiam os trens da época. E eu sempre gostei, achava admirado normalmente a passagem de um trem, para aquilo empolgava. O encanto pelos trilhos conquistou ainda mais o coração do seu Nelson quando, há 20 anos, ele decidiu construir essa mini cidade, onde o principal meio de transporte é o trem. Tinha um amigo que chamava-se Peter, um suíço, ele estava querendo voltar para a Suíça, ele me interessei porque ele estava vendendo 2 composições, que eram 2 composições que seria a composição os trem e os vagões, que eram de marca Lima, né, que italianos, e mais 30 metros de trilho Flashman, são trilhos alemães flexíveis. E me interessei, comecei a dar sequência daí em diante dessa maquete, que passou a ser uma coisa na minha cabeça que eu teria que completar, teria que fazer. 430 figuras, 205 árvores e 22 automóveis ainda compõem o pequeno vilarejo fictício. Quando chega a noite, a magia desperta. 150 metros de cabos elétricos iluminam ruas e casas. E tudo isso faria ainda mais sentido se o criador dessa maquete fosse, no mínimo, um eletricista. Não tenho conhecimento nenhum da parte elétrica, da parte de engenharia, não sou decorador, nem eletricista, nem construtor. Mas fui adquirindo conhecimento
E com esse conhecimento de pesquisa, naquela época não existia o que existe hoje, a facilidade de consultas da Google, certo? Mas consultava normalmente livros, revistas, e com esses conhecimentos eu ia conseguindo normalmente levar o trabalho para diante. Hoje a maquete do seu Nelson preserva a história das ferrovias, que durante muito tempo levaram a riqueza produzida no nosso país e eram o principal meio de transporte no século passado. Prédios históricos, como a Estação Ferroviária de Taubaté, ponto de muitos embarques e desembarques passageiros, serviram de inspiração na construção do projeto do seu Nelson. Uma obra-prima, que uma hora vai ser comandada por um outro maquinista, o neto dele. Um presente deixa apaixonado por trens para gerações futuras. Um registro do que foi um dos meios de transportes mais importantes da história. Conforme eu fui crescendo, eu pedia para ele sempre que eu queria aprender a mexer e tal. E aí, quando eu cresci, ele foi me ensinando aos poucos, né? Porque também tem que ter muito cuidado e respeito por todo o trabalho que ele fez. É um valor muito mais do que monetário, né? Um valor sentimental, uma obra mesmo que ele construiu e que com certeza eu vou querer manter aí para sempre, para todas as gerações. Que lindo o trabalho do seu Nelson, parabéns. Bem bonito. Em instantes, no Band Cidade, o trabalho de reabilitação da fauna marinha realizado pelo Instituto Argonauta no Litoral Norte. Só este ano, quase 500 pinguins foram resgatados pelo projeto. Agora 7h11.